Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 1, A Igreja dos Primogênitos. Autor Pedro Dong. Semana 2, Os Ministros da Nova Aliança. Segunda-feira, ler com oração. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, que diz: Veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque teu servo ouve. Posso contar com você? O tema da mensagem desta semana é os Ministros da Nova Aliança, em que serão abordados assuntos muito importantes para o serviço dos ministros da Nova Aliança, tais como a maneira de servir no reino de Deus e a relação saudável entre os irmãos, o fato de ser a palavra de Deus que faz a obra de Deus, a maneira como devemos ser fiéis àquele que envia, a atitude de crer, obedecer e confiar, as experiências de um ministro da Nova Aliança e o cuidado para não perder o direito de primogenitura. Aleluia! Gostaríamos de começar discorrendo acerca de um trecho do Evangelho de Mateus, Mateus 19, 27 ao 30, que diz: Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. No Evangelho de Marcos, a mesma cena é descrita da seguinte forma, no capítulo 10, versículos 28 ao 31. Diz assim: Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Cremos que essas passagens constituem uma profecia sobre nós. Somos os últimos que serão os primeiros, os que vivem na 10ª hora, a que antecede a segunda vinda do Senhor Jesus. Hoje estamos penetrando no ministério do apóstolo João. Esse é o ministério do Espírito e da vida. Portanto, em nosso contato com a palavra, não nos podemos limitar ao conhecimento da letra, mas precisamos ir ao Senhor para extrair a vida que há na palavra. O ministério do apóstolo João é para aqueles que vão ao Senhor para ter vida, que vão além da esfera terrena. Tais pessoas, por viverem no Espírito, conseguem discernir as questões espirituais, isto é, do campo da fé. Essas coisas são invisíveis e só podem ser percebidas pelo Espírito, o único capaz de perscrutar até mesmo as profundezas de Deus. Um amado servo do Senhor disse certa vez que, no tocante ao ministério de João, ainda estávamos no jardim de infância, o que indicava, já naquele tempo, que havia ainda muita riqueza para se extrair desse ministério. Esse mesmo irmão dizia que o ministério de Paulo era como janelas e portas que nos permitiam ver o céu.
Todavia, o ministério de João nos levaria para o céu, sem janelas nem portas. O ministério de João é para aqueles que são íntimos do Senhor. João, em seu evangelho, relata que Jesus abriu seu coração aos discípulos quando Judas já se havia retirado para traí-lo e falou das coisas mais importantes relacionadas a seu propósito. Afinal, esse ministério é destinado àqueles que, por amor ao Senhor e ao Evangelho, deixam casa, campo, irmão, irmã, pai, mãe e mulher para segui-lo. Isso não significa que, literalmente, abandonaremos tudo, mas fala de uma atitude com relação ao Senhor, de dar-lhe a primazia em nossa vida. O Senhor precisa de pessoas que desejam segui-lo, que não se deixam distrair pelas oportunidades que a vida oferece e percebem que qualquer conquista nesta vida não se compara com a herança preparada por Deus para os vencedores. Essa era a visão que governava a vida do apóstolo Paulo, a ponto de considerar os benefícios terrenos como lixo, quando comparados com o ganhar mais de Cristo e ser achado nele. Pergunta de hoje: qual o significado prático de abandonar tudo para seguir o Senhor? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.